Irmãos, Deus está neste lugar, aleluia. Nós temos que estar entendendo isso. Deus está neste lugar. Vamos entregar a Ele o melhor da adoração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar o 243. Aleluia. Vamos abrir esse culto em nome de Jesus. Amém? Entoando louvores a Ele. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, nos divina, vem dar por isso, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos for dado, ó nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho em seus filhos bem abrigado. Amém. Palma, louva o Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Vamos nos colocar em pés e receber o nosso grupo de louvor. Nós viemos adorar ao Senhor. Vira para quem está do lado e fala assim: você veio adorar ao Senhor. Aleluia, então vamos adorá-lo. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Opa, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Glória a Deus. O Senhor é bom, não é verdade? O Senhor é bom? Amém. Muitas das vezes nós não enxergamos, né, essa bondade do Senhor, devido aos problemas da nossa vida, devido às dificuldades, porque existem momentos que só vem turbilhões de dificuldades, né? Só vem tribulações e a gente olha para um lado, olha para o outro, e talvez você só enxergue a dificuldade, mas queria convidar você a olhar para o Senhor nessa noite, você caminhar com fé, caminhar confiante, e sabendo que, por mais que a dificuldade esteja acontecendo hoje, o Senhor é quem cuida da sua vida, é o Senhor quem cuida da tua família, é o Senhor que guarda você no seu trabalho, é o Senhor que te livra nas aflições, é o Senhor Deus que está nesse lugar, amém? E é por isso que nós vamos louvá-lo nessa noite, porque nós vamos continuar caminhando firmes no propósito que o Senhor nos colocou. O meu Deus é maior que os
meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei
Glória a Deus. Mais forte, irmãos, as palmas são para Jesus. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é merecedor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos louvando e adorando ao nosso Deus. Eu tenho motivo para adorá-lo. Você tem? Então vire para o lado aí, dê um toquinho no seu irmão, na sua irmã, e vamos continuar adorando a Ele. Oh, aleluia, porque o Senhor é merecedor. Glória a Deus. Queridos, abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Glória a Deus. Como é bom podermos adorar o Senhor, irmãos. Em que nos diz a palavra: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? O justo viverá por fé. Glória a Deus. Oxalá que nesta noite você ative a sua fé. O Senhor está aqui. E a palavra diz que Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Você crê nisso? Curve a sua cabeça neste momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, eu quero Te agradecer, Senhor. Ó meu Deus, pela rica oportunidade de estar na Tua casa, juntamente com meus irmãos e irmãs, para louvar e bendizer o Teu nome. Eu rogo a Ti nesta hora, meu Deus, que o Senhor abra a janela dos céus e derrame neste lugar o Teu Shekinah, que a Tua glória, Senhor, possa invadir de uma forma muito especial, e que o Senhor possa operar maravilha nesta noite, conforme a Tua vontade. Deus, seja com Teus filhos à frente deste trabalho, se manifesta entre nós, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Aleluia. Aplauda ao Senhor com muita alegria. Se assente, meu irmão, minha irmã. Que alegria podemos estar neste momento adorando ao Senhor. O justo viverá pela... Tem fé ainda aí, irmão? Há uma pergunta muito forte do Senhor: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vira para quem está do lado e pergunta: tem fé aí, meu irmão? Aleluia. É muito importante isso, irmãos. Nós vamos começar com os nossos departamentos. A UFEBRAC vai estar louvando ao Senhor, toda a UFEBRAC, e vamos continuar adorando ao Senhor. Pra louvor de sua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da
A UFEBRAC sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo e acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta, de volta. Essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz
de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, 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 Aleluia. Mais forte, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é uma verdade. Eu estou bem certo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. E qual é o tipo de igreja que ele irá encontrar? Importa que ele ache fé na terra. Tem fé aí, meu irmão? Deus está falando neste lugar. A irmã Leonice quer dar um testemunho. É isso, minha irmã? Irmã Leonice quer dar um testemunho? Vamos ouvir atentamente. Irmãos, Deus está neste lugar. Preste atenção em cada detalhe, porque é um tempo de fé do Senhor para a nossa vida. Obrigada. Pai do Senhor, irmão, irmãs, então, o testemunho que eu quero dar para vocês é que eu recebi uma bênção muito grande, né? Então, eu estava de aviso no meu trabalho e eu tinha certeza que eu não ia entrar mais, porque as vagas que tinha era tudo de vereador, né? Aí eu ficava triste ali sentada, pensando, ah, meu Deus, eu vou trabalhar até quinta-feira. Aí o irmão pregou aqui e deu uma palavra, falou assim, Deus está falando aqui que a bênção que Deus lhe deu, o inimigo não tira. Então eu peguei essa palavra para mim. Peguei essa palavra para mim e fiquei, né? Tá bem, fiquei triste, mas confiando em Jesus. Aí quando foi sexta-feira, eu estava em casa, aí apareceu um grupo no meu celular. Eu falei, que grupo esquisito. Aí eu peguei o grupo e mandei para minha colega, né? Ela falou, Léo, eu falei, eu não vou aceitar, não sei o que é. Ela, Léo, aceita que é a nova firma. Eu falei, como que é? Ela foi a nova firma. Eu aceitei o grupo. Assim que eu aceitei o grupo, aí quando eu entrei no grupo, estava meu nome em cima. Meu encarregado, eu fui o primeiro, eu fui o segundo no grupo. Aí eu falei, Jesus, que é isso? E eu fiquei, né? E quando foi no sábado mesmo, ela mandou uma listagem com todo o documento que eu tinha que levar no sábado de manhã, 8 horas da manhã. Quando foi 8 horas da manhã, eu estava na Lina. Aí eu comecei a mandar esse grupo para minhas colegas que trabalham comigo, que também não foi chamada. Aí elas começaram a entrar no grupo e começaram a mandar um oi. Aí a firma só recebia essa para ela, falava assim, só é quem está na lista. E elas estão tristes, eu corri com uma para lá e para cá, comecei a falar com eu. Só que eu não tinha vaga de vereador. A vaga que agora que tinha, era tudo vaga de vereador. Eu não tinha. O único vereador que eu tinha era aquele lá de cima. Era o único que eu tinha comigo. Então, eu fiquei muito feliz, estou triste pelas minhas amigas. Tem escola, só ficou com uma, que é tudo gente novata que está entrando. E eu agradeço muito a Deus pela bênção que Ele me deu. E Ele continua me dando bênçãos, irmãos. Continua me dando. Cada dia eu recebo uma bênção, mas ainda eu agradeço muito a Deus por isso. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz por essa bênção. Obrigada. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Meu irmão, Deus está cuidando da tua vida. Deus cuida de todos os detalhes. Amém? Irmão, Deus está cuidando de você. Tenha fé, irmão. Vira de novo para o irmão e fala, tenha fé. Deus está cuidando de nós. Amém? A Umasbra que vai louvar o Senhor. A Umasbra que vamos estar todos louvando ao Senhor, os homens da igreja. Deus está operando neste lugar. Amém? Todos os homens vamos louvar ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
Thomas Braque sauda a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
Glórias a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor nessa noite, amém, igreja? Oh, glórias. Estou alegre também nessa noite, grato a Deus por mais uma vitória, né? Deixa eu ler a palavra aqui, amado, e eu vou deixar aqui minha palavra de gratidão. Amém? A palavra que eu vou ler aqui é uma palavra que me inspira bastante, que se encontra no livro de Josué, capítulo 14, e eu só vou ler o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então ainda é agora para guerrear, para sair e para entrar. Amém? Esta fala aqui é a fala de Caleb. Amados, uma coisa que nós cristãos nunca podemos esquecer é a gratidão. E saber que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que, amado, a Bíblia não fala que nos escolheu. E se Deus nos escolheu, amado, Deus não erra quando escolhe. Eu falo para os irmãos, querido, eu estava vivendo uma luta tão travada. No dia, podemos dizer como Paulo, ele fala, como Salomão, ele falou, o dia mau. Eu passei por esse dia mau. E pedindo orientação para Deus, sabia que Deus estava no controle de tudo, e todo o processo que nós passamos, amado, tem um significado. Toda a dor que nós passamos, ela tem um significado na nossa vida, e só depois que nós terminamos, que nós entendemos que Deus queria falar conosco. E eu não posso, amado, ser ingrato, tá? Com o ministério, o Brasil para Cristo. No dia mais mal da minha vida, tá? Eu encontrei a minha casa. E uma coisa que me chamou a atenção, amado, foi a fidelidade dos irmãos. Como os irmãos receberam eu e minha casa e minha família. E isso, amado, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu tenho essa gratidão com o Ministério Brasil para Cristo, com a família Brasil para Cristo em Cubatão. E eu falo para os irmãos de chegarmos aqui, dia 1º de maio agora, né, foi o dia do meu reconhecimento pastoral, né, estava passando pelo crivo do Conselho de Ética, né, e graças a Deus deu tudo certo, né, deu tudo certo, e era para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso, amado, amém? E eu sou grato a Deus por cada um de vocês, querido. Eu vim de um lugar e conhecia, para falar para os irmãos, eu não sei se já contei aqui, a primeira igreja que eu pisei evangélica foi o Brasil para Cristo, amado. E foi essa igreja. Eu não era evangélico, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, e um amigo meu que congregava aqui, me chamava para vir para cá, e falava para os irmãos, eu não era crente ainda, e eu vinha para as vigílias aqui, e eu sentia uma coisa tão diferente, tá? Uma coisa tão poderosa. Na época que eu vim aqui, amado, os irmãos se levantavam falando em língua, outros se levantavam, traduziam, eu ficava com os olhos regalados, falando, meu Deus, que mistério é esse, né? Quando eu saía daqui, perguntava para o meu colega o que era isso, ele falava, isso é um mistério, tu vai entender um dia, né? Foi a primeira igreja que eu pisei aqui, amado, né? E hoje eu estou aqui, né? O improvável, amado, para Deus, Ele torna provável. E eu sou grato a Deus, porque eu li a passagem de Caleb, é uma passagem inspiradora para a gente. Porque o próprio Senhor, o próprio Moisés, ele vai falar que Caleb, amado, ele perseverou em servir a Deus. Derrotado é aquele que desiste, que abandona, que olha para trás. Mas aquele que persevera em buscar a Deus, em servir ao Senhor, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, aleluia,
Deus o exaltará. Aleluias. E eu falo para os irmãos que nós viemos ter o mesmo espírito de Calebe, igreja. É um espírito diferente. Enquanto tinha 8 murmurando, reclamando da situação, Calebe, ele estava apegado à promessa, à palavra ao qual Deus liberou sobre a vida dele. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, querido, a última palavra, ela vem de Deus para nossas vidas. O diabo vai tentar soprar, colocar a palavra para te tirar do foco, mas eu quero dizer para você, igreja, se pegue a palavra de Deus sobre a tua vida. Aleluia, e no tempo certo, ela se cumprirá em nossas vidas. Então, quero agradecer aqui, querido, tá? A oportunidade, o carinho dos irmãos, aqueles que têm orado pela minha vida. O que eu vou pedir para os irmãos, entregar o microfone, continue orando pela minha vida, para que Deus venha mudar só o horário do meu trabalho, amado. Para que eu venha fazer parte aqui, contínuo aqui com os irmãos, tá? Sinto muita falta de vir às terças, de vir às sextas, tá? Sinto muito falta das consagrações, tá bom, irmão? Então eu peço para os irmãos, quando dobrar o joelho, ora para o pastor Thierry, fala, pastor, Deus, abençoa o trabalho do Thierry, muda o horário só, pastor, não tira o trabalho não, só muda o horário. E se for mudar o trabalho, que abre uma porta maior, né, irmão? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aleluia. Gostaria de chamar a irmã Valquíria aqui. Vem cá. Pastor Etienne, ele foi recebido na obra agora, oficialmente, gente. Dia 1º de maio estivemos lá em São Paulo, grande templo. Muito bonita aquela tarde que passamos juntos. Mas talvez nem todos estiveram lá. E eu queria que agora nós, como igreja, nos colocássemos de pés. E nós vamos orar pela vida, pelo ministério desses irmãos. Na verdade, vem cá, filha. Já são obreiros da casa do Senhor. Vai lá do ladinho dela. Aproveita e faz uma presença bonita. Irmãos, vamos orar pela continuidade do ministério do nosso irmão. Irmãos, ser pastor não é uma coisa fácil não, irmãos. Pastor, ele ora por você. Pastor, de madrugada, o Espírito Santo incomoda para orar de verdade. Pastor, às vezes, passa noites em claro, orando por ti e por mim. E a Bíblia manda que a gente ore pelos nossos pastores. Então, eu queria que você, com mãos santas, erguesse mãos aqui, e nós vamos abençoar teu ministério, pastor Etienne. Eu tive a oportunidade de estar naquele dia sendo seu padrinho. E eu já impetrei muitas bênçãos do alto sobre a tua vida. Assim como foi com Calebe, isso é só um momento, para coisas ainda maiores que virão. Essa igreja está dizendo com mãos erguidas, que está amparando o teu ministério de bênçãos espirituais. A tua família, a tua casa está protegida, debaixo da oração da igreja. Quantos creem assim? Queria chamar presbítero Lima, vem cá, presbítero. Nós vamos abençoar o ministério. Quantos querem abençoar esse ministério? Irmãos, nós vamos colher muitos frutos desse ministério. Glória a Deus, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Sei que não é fácil, ele estava falando. Quem trabalha à noite é muito difícil. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus, nós estamos aqui fazendo um pedido, uma invocação, junto com a igreja, Pai. Teu servo Thierry, Deus. Ó Deus, foi consagrado a Ti agora como pastor. Pedimos em Teu nome, Deus, que ele seja abençoado. Que ele alcance as suas vitórias, Pai. Ó Deus, Tu sabes as dificuldades que o Teu servo vem passando no dia a dia do seu trabalho, Pai. E eu sei que o Senhor tem um momento certo, Deus, para parar tudo isso. Assim, ó Deus, como a igreja ora, Deus, em favor do Teu servo. Que ele seja alcançado, Deus, das Tuas misericórdias. Que a unção de Deus, ó Pai, permaneça sobre a vida dele. E que ele dê frutos, ó Pai, para a Tua obra. E que a Tua obra cresça, Deus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Toma teu assento, meu irmão, minha irmã.
Na verdade, o dia 1º de maio marcou umas surpresas para nós também, né? Quem sabe daqui a um ano nós vamos estar vendo um pastor bonitão assim lá. Irmãos, 1º de maio do ano que vem, guarda aí. Quem vai querer estar na consagração do pastor Nilson? Estou entregando ouro aqui. Eu vou estar lá em nome de Jesus. Nós vamos, pastor? Em nome de Jesus. Entreguei tudo, irmão. Não sei nem se podia. Podia? Já entreguei. Pastor Daniel também, não é não? Vamos entregar logo tudo. Irmãos, vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Eu queria chamar a nossa irmã Andressa, vai estar louvando ao Senhor. Separa o melhor que você tem e entrega ao Senhor. Deus está neste lugar, amém? Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vou cantar um louvor. Peço que a igreja me ajude. Estou um pouco nervosa, faz tempo que eu não canto. Mas vamos adorar o Senhor. É um hino bem conhecido, eu gosto das antigas, né? Então acho que a igreja vai conhecer. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou. Sangue carmesim,
palmas a você. Aleluia! 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 Ele vive, Ele reina, Ele está vivo entre nós, o Senhor está no nosso meio. Quantos sentem Jesus no nosso meio? Então se coloca de pé, irmãos. Este é o momento em que o Senhor vai falar grandemente a nossa vida. Irmão, Ele está vivo. Halabashurianda. Irmão, Ele está vivo. Essa é a vitória da igreja. Se você procura por Buda, você acha lá o túmulo de Buda, o túmulo de Maomé. Mas quando você vai em Jerusalém e chega na porta daquele túmulo, está bem escrito: Ele não está mais aqui, pois ressuscitou. O teu Senhor vive para todo sempre. Com base nisso, irmãos, nós vamos ouvir uma palavra dele neste lugar. Quero chamar aqui presbítero Nilson, que estará fazendo uso da palavra. Presbítero Luciano, vem aqui orar pelo servo do Senhor. Irmãos, acreditando que Jesus vivo está e presente neste lugar para falar conosco. Amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Estenda sua mão para cá nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Aqui está o teu filho nessa noite, meu Deus e meu Pai. Senhor, a palavra é sua, Senhor, nessa noite. O Senhor continua na direção dessa igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu creio que o Senhor desceu forte a confirmação da tua palavra no coração do teu filho. Que o Senhor hoje use ele como instrumento de bênção sobre a vida dele, sobre as nossas vidas nessa noite, meu Deus e meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa endireitar os caminhos tortuosos, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, Senhor, unge os nossos ouvidos para ouvir e entender a tua palavra nessa noite. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo diga amém. Amados irmãos, só do povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Marcos, uma passagem bastante conhecida da amada igreja. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Já quero aproveitar aqui, está justificando aqui a ausência do nosso pastor presidente, né? Estivemos ali no grande templo, dia 1º de maio, e não só o pastor Etiele, né, também, mas o pastor Israel, o esposo da nossa irmã Bernadette, também ele foi reconhecido como pastor oficial agora da obra Brasil para Cristo. E nos instantes que nós estávamos lá, os irmãos com os joelhos dobrados, esperando o momento da consagração, esse momento, ele se estendeu por um período, e o pastor Israel ficou muito tempo ali curvado, e acredita, irmãos, ele travou a coluna. E aí o pastor Anderson foi tentar levantar ele, travou a coluna também. Jesus, o importante é que o óleo desceu, né? Louvado seja Deus. Então o servo de Deus, ele não está aqui presente, irmãos, tá? Ele já tomou 2 vezes injeção, acho que foi ontem, e hoje tomou mais uma. Está se recuperando, né? Dobrar joelho não é fácil, não é verdade, irmãos? Mas contudo o Senhor vai nos dar graça para os seus servos em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, né, que eu falei, 2, que diz o texto da palavra: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, e baixaram o leito que jazia o paralítico. E disse-lhe Jesus, vendo a fé: filho, perdoado estão os teus pecados. E ali, assentado, alguns escribas o arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizes assim blasfêmia? Quem pode perdoar senão Deus? E Jesus, reconhecendo
que eles estavam arrazoando em seu espírito, entre eles disse: por esta razão, sobre estas coisas em vosso coração. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. Podeis tomar o vosso assento. Queremos nessa noite adorar o Senhor, né, irmãos, pela oportunidade. Ora, vista a mensagem e o recado que o pastor Rodrigo, que nos antecedeu, falou aqui, irmãos, é um tanto quanto, possamos dizer assim, difícil receber essa notícia, né? Pastor Nilton estava junto com o pastor Anderson lá, eu não sei como que foi esse bate-papo entre os pastores, né? E de repente o pastor Anderson me chama e disse que tinha um negócio para falar comigo. Eu falei: meu Deus, né? A gente fica imaginando um monte de coisa, né, irmãos? E de repente o pastor, quando ele deu a notícia assim, irmãos, me faltou, possamos dizer assim, me fugiu o chão, né? E eu, rápido e depressa, eu falei assim: se tiver que infartar com essa notícia, eu não vou sozinho, né? Chamei a esposa e contei para ela, porque quando ela soubesse, o negócio ia ser tremendo. Mas estamos louvando a Deus dentro de um processo, pedindo a Deus que nos dê graça, amém, irmãos? E que, contudo, o nome do Senhor seja louvado. Foi um trabalho muito bonito, nós estivemos ali no dia 1º, onde, se não me falha a memória, foram 85, 83 pastores, né? 84? Aumentou. Alguns tiraram alguns da lista, né? Depois ficou quanto no total? E para 2000 agora 25? 105. Então, onde os pastores foram reconhecidos e ordenados, né, de toda a nossa região, da Grande São Paulo. Estivemos ali ouvindo uma palavra, né, do nosso pastor presidente, Luiz Fernando Bergamin, onde ministrou uma palavra e foi maravilhoso. E eu quero ter certeza, irmãos, que no próximo ano não será diferente, amém? Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o grande templo, né, os irmãos vão lá, para os irmãos ver como é benção ir lá no grande templo. Ano passado, o pastor Anderson, acho que comprou uma Bíblia por 130, esse ano estava 89 e eu fui abençoado, louvado seja Deus. Então vale a pena, irmão, no grande templo sempre tem bênção, olha aí, ó, o pastor Nilton também foi abençoado, né? Então os irmãos não percam, irmãos, a oportunidade. Falando um pouco da história da obra, assim, que faz necessário nós comentarmos, irmãos. Para nossa surpresa, aonde começou a palavra inicial, na parte do subterrâneo, ele estava aberto, né? E a gente pôde acessar lá, aonde começou a obra aqui na cidade de São Paulo, no grande estado de São Paulo, e na onde o missionário estava pregando, né? Tivemos a oportunidade de descer lá na onde é o subterrâneo, e uma igreja assim simples, mas com bastante história. E eu quero louvar a Deus, irmãos, que nós tivemos ali embaixo. Foi uma benção, irmão. Muitas das vezes a gente quer viajar para alguns lugares longe, mas aqui mesmo no nosso país, aqui mesmo dentro do nosso estado, nós temos lugares maravilhosos. E quando você descer a oportunidade, descer aquelas escadarias para você acessar a nossa igreja no subterrâneo, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar no seu coração de uma maneira especial. E nós estivemos ali, foi maravilhoso, passamos o dia todo ali e foi uma benção em nome de Jesus, amém? Vamos voltar aqui para o texto,
Falando, antes de nós entrar no texto, quero também falar um pouco sobre a nossa escola dominical nesta manhã, onde nós tivemos ouvindo uma palavra, irmãos, pela nossa irmã Valdineia, na onde Deus operou, manifestou, usou a serva do Senhor de uma maneira tremenda para abençoar as nossas vidas. Então eu te faço um convite, irmão, para nós estarmos juntos participando da escola bíblica dominical. O texto que nós lemos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, ele vai falar acerca de uma passagem que os irmãos muito bem conhecem. E eu deixei algumas coisas aqui anotadas, aqui estou aprendendo com os irmãos aqui, com a Paula, não é isso? Fazer as anotações. O texto diz assim, irmão, Marcos é um relato das coisas que, embora o autor não seja ele, porque está escrito, o autor é Marcos, mas não é porque ele é o autor que o nome de Marcos leva no Evangelho, né? Marcos, ele colabora para o ministério do apóstolo Paulo, ele colabora para o ministério de Barnabé, e ele também colabora para o ministério de Pedro. Aí diz o texto aqui, os crentes de Roma, eles eram perseguidos, eles eram torturados, alguns eram mortos pela pressão do Império Romano. Aí diz aqui, nunca foi propósito de Deus da humanidade que a humanidade sofresse por enfermidade. Agora, olhando para esse texto, a Bíblia vai dizer para nós, já no capítulo de número 1, do verso 21 ao 28, a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus ele entra na cidade, alguém com espírito imundo, alguém com espírito do adversário, ele vem atrás do Senhor, anunciando que Jesus Cristo, ele estava entrando na cidade para fazer uma grande obra. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor vira para trás e fala para aquele homem, a ti te digo, cala-te, e naquele mesmo instante, o espírito que estava atormentando aquele homem, saiu dele e o nome do Senhor foi glorificado. Jesus vai entrando para dentro daquela cidade. No verso de número 23 ao 39, a Bíblia vai falar que quando Jesus entra, ele vai se deparar com uma situação em que a sogra de Pedro, ela estava enferma, ela estava com uma febre muito alta. Jesus entra naquela casa, a Bíblia fala que o Senhor toma a vida daquela mulher nas mãos, levanta ela e a enfermidade é curada e o nome do Senhor é glorificado. Tudo isso porque Jesus ele estava caminhando, e a Bíblia vai dizer para nós que por onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava ele. Louvado seja Deus. Versículo de número 40 ao 45, Jesus vai se encontrar, bem melhor dizendo, o leproso ele vai de encontro ao Senhor, e quando ele encontra o Senhor, o texto fala que ele se coloca de joelho, ele se prostra diante do Senhor e diz no verso de número 40, dizendo, Senhor, se bem quiseres, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor bem quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. A Bíblia fala no verso de número 41, o Senhor estende a mão e disse, quero ser limpo. E a Bíblia fala que daquele momento em diante, aquele leproso ele foi curado. Ele foi curado, louvado seja Deus. Aí quando nós entramos agora no capítulo de número 2, Jesus agora, ele entra na cidade de Cafarnaum, porque ele já havia saído da cidade de Cafarnaum, porque as perseguições, as lutas, queriam tirar a sua vida, e ele entra mais uma vez na cidade chamada Cafarnaum, e quando ele entra nessa cidade, ele vai se deparar, porque o texto que nós lemos diz que na casa na onde ele estava, havia uma grande multidão, e essa grande multidão, tinha gente na porta, tinha gente na janela, tinha gente nas dependências, que a Bíblia fala que as pessoas não conseguiam entrar ali aonde Jesus estava. E eu quero trazer esse momento para as nossas vidas na noite de hoje. E Jesus, ele está presente aqui na casa também. Jesus está presente no meu e no seu coração também. Jesus, ele está presente.
E a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus entra na casa, os homens começam a perceber que havia um alvoroço, havia uns movimentos diferentes, porque o texto fala que Jesus estava na casa. Havia movimento diferente, porque a Bíblia fala que Jesus estava na casa. E quando Jesus está na casa, irmãos, algo diferente acontece nas nossas vidas, cooperador Lúcio, porque Ele está na casa. Jesus, quando Ele entra na casa, louvado seja Deus, acontece algo de sobrenatural. A Bíblia vai dizer para nós no texto, lá Evangelho de Lucas, capítulo número 19, Jesus ele entra na casa de Zaqueu, e quando ele entra na casa, o homem reconhece que ele estava errado, e ele disse: Senhor, se alguma coisa tenho eu defraudado, eu quero retribuir quadruplicadamente, tudo isso porque Jesus entrou na casa. Quando Jesus entra numa casa, irmãos, algo diferente tem que acontecer. Não tem uma citação, não tem uma mensagem, não tem um texto na Bíblia em que a Bíblia fala que Jesus entrou na casa e a casa permaneceu do mesmo jeito. Jesus, quando Ele entra na minha e na sua vida, Ele tem que fazer a diferença na minha e na tua vida, porque se não tiver diferença, na verdade, é porque Ele não entrou na casa. Louvado seja Deus. Quando Ele entra nessa casa, irmãos, a Bíblia fala que Ele estava discursando, e o pessoal percebeu que Ele estava ali, Elisângela. O pessoal percebeu que Jesus estava na casa. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção, é quando nós ainda não éramos conhecedor da palavra. Eu me lembro quando o pastor Etiel estava mencionando aqui, que ele não era conhecedor da palavra ainda, né? E as pessoas olhavam, mas quando olha para a vida da pessoa hoje, fala: verdadeiramente, Jesus entrou na tua casa. Levanta a tua mão assim, coloque a ponte, coloque na sua cabeça: Jesus entrou na minha casa. Sabe por que, irmãos, nós podemos afirmar isso? Porque tem um texto, tem um louvor que diz: quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Hoje em dia as pessoas andam dissolutamente, muita preocupação, muita dor de cabeça. Não é dor de cabeça de enfermidade, não, é muita preocupação. Está faltando é Jesus entrar nessas casas. Louvado seja Deus. Porque quando Ele entra na casa, a pessoa é diferente. A pessoa está enferma, mas ele está contente porque Jesus está na casa. A pessoa não tem condição financeira, mas ela está contente porque Jesus está na casa. Ela não fala um português muito desenrolado, mas ela está contente porque Jesus está na casa. Ela não sabe louvar muito perfeitamente, mas ela está contente porque Jesus está na casa. Rabá chorebecandarabia. Rabanchorabás. Quando Jesus está na casa, irmão, algo acontece diferente. Deixa eu voltar para esse texto. Jesus dentro desta casa. A Bíblia fala que 4 amigos, se comovendo de íntima compaixão daquele que estava enfermo, eles queriam introduzir o paralítico na casa, mas a multidão era tanta que o paralítico, ele não poderia entrar na casa. Olhando para as nossas vidas no dia de hoje, irmãos, a nossa caminhada chamada Evangelho de Cristo Jesus, quantas pessoas estão paralisadas no meio do caminho, talvez desistiram, talvez cansaram, talvez desacreditaram, ou talvez ouviram aquela palavra que foi mencionada na sexta, os comichões chegou no ouvido, e a pessoa está acreditando mais em fábula do que na própria palavra de Deus. E agora a Bíblia fala que os homens olharam, e eles não viram por onde pastor Rodrigo introduzia aquele homem dentro daquela casa.
trazendo para as nossas vidas, irmãos. Às vezes nós olhamos a circunstância de algum cenário, aí nós pensamos e dizemos, ou imaginamos no nosso coração: presbítero Lima, será que dá para introduzir essa pessoa na casa? Aí olhamos para nós mesmos e dizendo: será que eu consigo introduzir essa pessoa na casa? Nós não podemos desistir em que o Senhor, Ele é poderoso, porque o texto vai dizer, primeira carta de João, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que para isso manifestou Deus, para desfazer a obra do diabo. Isso não foi em vão, irmãos. O Calvário não foi em vão. O Calvário tem um significado, irmãos. O Calvário, a morte na cruz, tem um significado. É para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O texto vai dizer que esses homens olharam, talvez eles rodearam a casa e falaram: pela janela não dá, pela porta não dá, pelo aquele lugar não dá também. E alguém que não desiste. Eu estou falando nesta noite para um público, para homens e mulheres que não desistem, que Deus vai te dar uma estratégia e você vai introduzir essa pessoa na casa. Sabe qual foi a estratégia que eles tiveram naquele momento? Vamos pelo telhado, cooperador Antelmo. Quem não desiste, irmãos, sempre tem algo de diferencial para falar. Lembra da palavra que foi falada aqui anteriormente? 8 ou 9 homens voltaram e disseram, a terra habita gigante, a terra tem filisteu, a terra, nós perante aqueles homens somos como gafanhoto, somos como formiga. Mas chegou Josué e Caleb e disse: para todo o cenário, porque lá é uma terra boa, lá mana leite e mel, e lá é a terra que o Senhor vai nos introduzir nela. E diz o texto que eles estavam com o fruto da terra. Eu, como um amante assim dessa fruta que eu vou falar, irmãos, se fosse hoje ia dar briga. A Bíblia fala que naquela época, irmãos, os homens, 2 homens, acredita, eles carregavam um cacho de uva. E se fosse na época de hoje, eu queria profetizar que essas uvas já eram até sem caroço. Louvado seja Deus. 2 homens carregavam um cacho de uva. E tinha pessoas que anteciparam Guilherme e disse: a terra não é boa. Olha, irmão, quem gosta de uva, levanta a mão assim. Glória a Deus. Nós então estamos tudo com Josué e Caleb. Nós fazemos parte daqueles que profetizam as bênçãos. Como que os homens conseguem chegar e antecipar e falar mal de uma terra dessa? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles observaram que eles conseguiam introduzir esse homem pelo telhado, eles começaram eu quero entender assim, não tenho muita experiência sobre parte de carpintaria, mas eu estou aqui diante de um que é mestre nisso, louvado seja Deus. E agora eles começam a tirar aqueles primeiros parafusos, talvez de 1 1/4, louvado seja Deus. Parafuso de rosca soberba não tinha naquela época, não tinha aquelas borrachinhas que faz o vedamento, não tinha, mas eles não desistiram, e agora eles tiram algumas telhas, e a Bíblia fala que eles começam a introduzir aquele leito no meio daquela casa. Eita Deus! Acredite, irmãos, o Senhor nessa noite, Ele vai nos dar sabedoria para nós lidarmos com aqueles que precisam entrar na casa. Às vezes nós pensamos que Jesus só veio para mim e para você. Engana-se quem pensa assim. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus não veio para os sãos, e sim para os enfermos. Louvado seja Deus. E
E a Bíblia vai dizer para nós que agora eles começam a descer o leito sobre aquela casa. Louvado seja Deus. E quando o leito chega em determinado local, o Senhor olha para ele e diz: a ti te digo, louvado seja Deus. Ele queria mencionar a palavra, mas a Bíblia diz que ele sabia que ali dentro tinham pessoas que estavam arrazoando, quer dizer, estavam fazendo pouco caso daquilo que Jesus estava fazendo. Mas o que me chama a atenção é que quando aquele Senhor, eles percebem que aqueles homens estavam com seu coração contrito, o Senhor diz para eles: o que é mais fácil dizer a ti, levanta-te e anda, ou perdoado estão os teus pecados? Sabe, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção é que a Bíblia vai dizer para nós que antes que nós levarmos o nosso pensamento e trazer palavra no nosso coração, o Senhor, Ele sonda e Ele conhece a minha e a tua vida. Enquanto talvez nós estamos num culto para louvar e adorar o nome do Senhor, tem gente talvez aqui que está pensando: por que o culto não termina logo? Louvado seja Deus. Por que esse culto não encerra logo? Louvado seja Deus. Às vezes nós já estamos pensando na janta, já estamos pensando no dia de amanhã, já está pensando tantas coisas, irmão. Mas o importante nesse momento é nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Porque o provedor, irmãos, que pode fazer você chegar até o dia de amanhã, Ele está aqui nessa noite. O provedor que pode chegar primeiro do que o resultado do teu exame, Ele está aqui nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Os céus, Ele nunca será o centro do diagnóstico de enfermidade. Sabe por quê? Porque o salmista Davi, falando em sua palavra, na palavra de Deus, ele diz: elevo meus olhos para o monte, porque o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O céu simboliza para as nossas vidas, irmãos, o centro de provisão. Os céus representam para as nossas vidas o resultado das nossas orações. O céu representa para mim e para a sua vida as respostas e as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas no nome de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos nos apressando para sair da presença do Senhor. Mas vamos dar continuidade aqui no texto. O Senhor agora olha para aquele homem e diz para ele: toma o teu leito e vai para a tua casa. Tudo começou na casa e vai terminar na casa. Nós não vamos conseguir sair dentro desse propósito. Tudo começa na casa e tudo termina na casa. Louvado seja Deus. Porque o presbítero vai dizer tudo começa e termina? Porque as coisas começam na casa, irmãos. Muitas vezes nós louvamos ao Senhor e louvamos pedindo ao Senhor: vem fazer morada. Às vezes nós queremos adorar o Senhor, vem fazer morada, mas nós não queremos abrir a porta da nossa casa, que é o nosso coração, para que o Senhor possa mudar, transformar, purificar, limpar, transformar a minha e a sua vida. Aí nós abrimos o coração e falamos: a casa é tua, Senhor, entra, pode entrar. Mas na verdade, irmãos, nós não queremos. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós estamos envolvidos com algumas coisas e parece que essas coisas valem mais do que a presença de Deus. Mas quando nós deixamos o Senhor entrar na nossa casa, a nossa casa ela muda, a nossa casa é transformada.
Aí o Senhor fala assim, ó, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos, irmãos, muitas das vezes abrir o nosso coração e deixar que o Senhor venha fazer morada. E quando nós permitimos que o Senhor entre no nosso coração e vem fazer morada, é como aquela passagem quando o Senhor, Pedro se ausenta um período do Senhor. Eu ouvi isso aqui pelo presbítero Daniel, se não me falha a memória, sexta-feira aqui no culto de ensinamento. Ele estava dizendo assim, ó, uma vez deixar Jesus entrar na casa, nós nunca mais vamos ser a mesma pessoa. A Bíblia fala que Pedro, ele deixou um pouco, saiu um pouco da presença do Senhor. Mas Pedro estava numa fogueira, se esquentando, parecia que estava tudo tranquilo. E de repente, Sidney, alguém chega para Pedro e olha para Pedro e fala, você fala igual ele. Aí Pedro começa a dar uma de detetive secreto, dizendo assim, eu nem tão pouco ouvi falar e nem conheço. Aí alguém olha para Pedro e diz, você já andou com ele. Aí Pedro tenta disfarçar de novo, louvado seja Deus, e ele é reconhecido. Nós que temos hoje a marca de Deus, a marca de Jesus Cristo, aquela marca que quando Jesus entrou na casa, olha aí de novo a casa, quando Jesus entrou na casa e ele vai de frente com Pedro, aí alguém estava dizendo assim, Pedro, ele ressuscitou, e Pedro disse assim, olha, eu só acredito se eu ver as marcas dos cravos na mão dele. Jesus entra na casa, estende a mão e disse, Pedro, porque você viste e você creste, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram na palavra de Deus. Então muitas das vezes, irmãos, nós precisamos deixar que Ele entra na nossa casa. Eu não sei como que é a sua casa espiritual, se é uma casa assim como antigamente as casas tinham muro baixo, né? Hoje as casas são diferentes. Hoje as casas é muro alto, é porta, é grade, é cadeado, é duas tetras, é três tetras, é cadeado, é corrente, é tanta coisa, mas que nessa noite, irmãos, você abra a essas portas e deixa Jesus entrar na tua casa. Que você abra, pega esse molho de chave que você tem aí, trancando esse coração ferido, esse coração magoado, louvado seja Deus, um coração contrito, vai pegando esse monte de molho de chave, vai desfazendo, e deixa Deus entrar, Jesus Cristo entrar na tua casa, entrar no teu coração, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam pleno arrependimento, e todos venham ser salvos, e o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, irmãos, tem momento na nossa vida que nós vamos parar para pensar. O presbítero Lima outro dia falou aqui que é 7 milésimos de segundo um abrir e piscar de olhos. Não temos como medir essa dimensão. Mas enquanto você fica com esse coração contrito, Jesus ele vai vir buscar uma igreja, vai vir buscar um povo lavado e remido de boas obras. E se nós ficarmos com o nosso coração contrito, com o nosso coração fechado, vai correr o risco, irmão, de nós permanecermos tanto tempo vindo à casa do Senhor, mas não iremos morar com o Senhor. 7 milésimos de segundo, o texto fala, é num abrir e num fechar de olhos, que Jesus virá buscar a sua igreja. Para uns serão individualmente, mas para aqueles que permanecerem fiel até o fim, será no coletivo, quando Jesus vier buscar a sua igreja
no nome de Jesus Cristo. Que Deus assim possa estar abençoando a minha e a sua vida nessa noite, de uma maneira especial, e que possamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele tem uma obra nas nossas vidas. O Senhor não nos chamou para qualquer coisa. O Senhor não nos chamou aleatório. O Senhor nos chamou com um propósito. Na minha época, quando tinha os telegramas, né? As cartas com selo, ela ia nas casas com número, endereço e o nome da pessoa. Quando o Senhor nos chama, irmãos, é como telegrama. Ele vem com a correspondência, vem com o teu número, vem com o teu endereço, vem com o teu CEP, louvado seja Deus, vem selada a carta, e quando você abre ou você pega a carta, está escrito o teu nome na carta. Que nós possamos entender, irmãos, a vinda do Senhor a cada dia mais está mais próxima. A Bíblia vai dizer para nós: louco, o Senhor te pedirá, e o que tu tens, para quem é? Nós precisamos entender, irmãos, o que nós temos preparado para quem é. Apocalipse de João vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E ao que vencer, louvado seja Deus, terá o privilégio de estar sentado à destra do Pai. E ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. O Senhor nessa noite, irmãos, Ele quer preencher o vazio que está na tua vida. Ele quer preencher o vazio que está no teu coração. E Ele quer fazer morada na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite, irmãos, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Tem alguém nessa noite que está aqui conosco, nos honrando com a sua presença, com a sua visita, e nessa noite quer aceitar Jesus? Se tem alguém, dê um sinal e nós estaremos orando pela sua vida. Se não tem, irmãos, que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade também, reforçar aqui, a nossa irmã professora Lucinéia reforçou que domingo nós teremos escola dominical para os adultos. E ela deixou bem claro aqui, as pessoas que tiverem compromisso com seus familiares, as mães assim, não estão obrigadas a estar conosco, mas aqueles que puderem, ela pediu para que os irmãos venham participar da escola dominical, somente dos adultos, né? Dos jovens está cancelado e dos adolescentes também está cancelado. Então, domingo, escola dominical para os adultos, amém? E à noite nós teremos um culto, aqui está passando a programação, à noite nós teremos um culto, né? E a gente reforça aí para convidar todas as mães para estar conosco no culto no próximo domingo, que será o Dia das Mães, né? Louvado seja Deus, que Deus assim possa estar abençoando e as irmãs venham participar deste culto em nome do Senhor Jesus. Pastor Rodrigo. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia. Só retomando ali nos avisos, passamos ali, amanhã não tem ensaio, não é isso? Amanhã não tem ensaio, terça-feira culto, sexta-feira culto também, e no sábado, irmãos, é a nossa, então ninguém vai faltar. Irmãos, nós vamos terminar diferente o culto hoje, eu senti de Deus, e você com certeza também. Quem sentiu que hoje tem milagre para acontecer lá em casa? Nós vamos terminar diferente, eu quero todas as famílias pertinho uma da outra, vamos lá, os filhos perto dos pais, vamos lá.
Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos terminar aplicando essa palavra, irmãos. Deus hoje... Tá bom. Ao final, os irmãos que quiserem o envelope do projeto, façam um sinal que os obreiros já vão estar passando. Isso, deixa os obreiros na liberdade. Enquanto isso, os ministros também fiquem à vontade para ir junto das suas esposas, famílias. Aqueles que não tiverem. Irmãos, isso é muito sério. Preste atenção no que eu estou falando enquanto você está recebendo. Nós vamos terminar o culto diferente, irmãos. Saiba que isso é a maior das importâncias. Isso. Vem cá, os meus filhos eu quero aqui, junto comigo. Isso, Adriana. Nós vamos liberar uma palavra para a tua casa, meu irmão. Para a tua família. Isso. Acredita, irmãos. A primeira igreja que Deus criou, a primeira, se chama casa. O Nilson ele falou algo com uma autoridade de Deus. Tudo começa em e tudo termina em. Quando o povo de Israel se reunia, irmãos, eles em família faziam questão de esperar pela bênção apostólica. Porque eles iam lá para buscar uma bênção lá em casa. Enquanto o Nilson ministrava, Deus falou ao meu coração. Quantos estão aqui, irmãos, com uma aparência de beleza, de alegria, mas lá em casa tem uma luta tão grande. E às vezes o momento de culto aqui não se compara à tristeza que está lá em casa. Hoje, pela palavra ministrada pela boca do pastor, hoje, irmãos, está sendo liberada uma palavra de cura lá em casa. Uma palavra de vitória é na tua casa, é na tua casa, é na tua casa. A bênção do Senhor não vai ficar aqui nesses minutos de culto, não. Hoje você vai de posse de bênção para a tua casa. Quem está recebendo aqui hoje? Eu queria que a gente se fechasse como família e nós vamos liberar uma palavra de bênção para o nosso lar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Harabasunerehanda. Labai kemnesi oremianda labai ashuria. Como é importante, ó Deus, nós passamos este momento de culto. É o lugar onde nós separamos para cultuar de fato. Aqui nós entregamos louvor, adoração. Mas hoje veio uma chave, um segredo, uma porta de vitória aberta para nós. O segredo está lá em casa, Senhor. O mistério está lá em casa. A necessidade está lá em casa. A luta está lá em casa. A situação está lá em casa. A opressão está lá em casa. A dificuldade está lá em casa. Deus, nós não viemos aqui para servir a um Deus de imagem, de escultura, que não pode nos ouvir. Não. Nós servimos ao Deus vivo, que anda com a gente, que vive com a gente, que libera sobre nós, que tem autoridade, que tem todo o poder, como foi ministrado aqui hoje. Hoje, quantas pessoas estão só olhando, só observando, mas nós não queremos ficar observando, nem que seja pela janela, nem que seja por uma brecha. Nós queremos trazer a nossa situação para perto de Jesus. Jesus, chega perto de nós, chega perto de nós, chega perto da nossa situação. Passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Vai lá em casa, mexe na estrutura, Senhor. Cuida das necessidades. Eu quero liberar uma palavra de vitória para esse sacerdote do lar. A provisão chega agora na tua casa. Receba provisão do alto para o teu lar, para a tua família. Eu quero liberar uma palavra de cura. Cura para dentro de casa.
Alguém veio aqui trazendo uma enfermidade, vai embora com a cura para casa. Talvez lá em casa esteja um cenário de guerra, mas nós viemos aqui, Senhor, achamos o nosso meio e chegamos perto de Ti. Agora vem uma palavra da autoridade, porque o Senhor disse, o Senhor tem autoridade, então o Senhor libera uma palavra de bênção para cada lar. Receba agora a paz que excede todo entendimento, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Eu quero dar uma palavra especial para os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Sharai. Eke, rias, lai. Rabantori mianda laiakanda. Os filhos são herança do Senhor. Quantas famílias têm chorado neste lugar, Senhor? Ah, mas a bênção chega lá em casa, lá em casa, lá em casa. Agora, pelo poder do nome de Jesus, liberamos da unção de Cristo Jesus sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de uma forma muito diferente como nós estamos, você vai erguer tuas mãos santas para receber sobre a tua casa a bênção pastoral. Pastor Nilton. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo, que sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos, amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.